começar então o nosso Icapuia Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. Sim, é para sua vida, é para o seu coração, é para sua alma e espírito, é para você se renovar, é para você se reavivar. E como eu estava dizendo, tem pessoas que estão desistindo da vida, querem dar cabo da sua própria vida porque não aguentam mais, diz que a vida não presta, a vida está desassossegada. Carlos Lima, é sofrimento em cima de sofrimento, é problema em cima de problema, Carlos Lima, não aguento mais. Oxe, e onde é que está escrito que a vida seria um mar de rosa para você? Para mim, para nós, está escrito isso? Quando a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, não espere ter vida boa. Ou seja, nós estamos coabitando aqui na terra com espíritos imundos que estão aí para 3 funções: matar, roubar e destruir. Então você vai esperar vida sossegada, vida tranquila, nem que você tenha bilhões na sua conta, você vai viver sossegado, você vai viver tranquilo. Por quê, Carlos Lima? Porque a minha vida e a sua vida independe de condição, ela tem que ser vivida, ela independe de circunstâncias, ela tem que ser vivida. Vivida como, Carlos Lima? Vivida pela fé, enfrentando batalhas. Quando o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, Ele disse: no mundo tereis sossego, paz, tranquilidade. Ele disse isso, oi? Onde é que está escrito? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas, olha a sugestão do Senhor, tem de bom ânimo. Quer ter bom ânimo? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se você está em mim, você também vai vencer. É simples. A dica do Senhor Jesus é simples, e tem muita gente aí desistindo dessa vida. Por quê? Porque não creem em Jesus, não creem em Deus, só acreditam. Não é a mesma coisa, Carlos Lima? Não. Crer tem um sentido infinito, acreditar tem um sentido finito, tem fim, tem data de validade para se acreditar. Basta se decepcionar, pronto, não acredito mais. Crer não. Ainda que você se decepcione, você continua crendo. Então a vida está chata, a vida está agoniada, a vida está ruim, a vida está triste. Escuta essa palavra aqui que está aí no livro de Atos, no capítulo 7, verso 9, a partir do verso 9, capítulo 7, versículo 9, quando diz assim: os patriarcas invejosos de José, os patriarcas, a família dele, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Quem livrou José de todas as suas aflições? Deus. Por quê? Porque Deus estava com ele. A gente já falou com quem Deus está. Não é com todo mundo que Deus está. Deus é com todo mundo, mas estar é diferente. Não é com qualquer um que Deus está. Então, já falamos sobre isso. Então, Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, daquele país e de toda a casa real. Olha que coisa mais linda. Só porque Deus estava com ele. Quando Deus está com alguém, sai de baixo, Satanás. Quando Deus está com uma pessoa, rapaz, eu tenho dó. Eu peço até a Deus que não mate, não, mas confunda e envergonhe aqueles que se levantam contra aquele com quem Deus está. Porque de irmão rejeitado a escravo, e de escravo a presidiário,
Esse foi José. Aparentemente a situação de José estava ali, naquele momento, apenas piorando. E cada dia que passava, piorava mais ainda. Parecia não haver mais saída, não tinha mais solução para aquele problema que José estava enfrentando na sua vida. Porém, todavia, não obstante, quando se está como o Rei dos Reis, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o excelso, o sublime, o eterno, não existe situação ruim, rapaz, para ninguém. Pode estar chovendo canivete, mas a sensação que você tem é que está tudo bem. Por quê? Porque Ele está contigo, Ele está com você em todos os momentos. Em todas as horas de aflições, Ele está com você, te garantindo paz, tranquilidade na alma. Essa é a diferença de quem é e de quem não é de Deus. Com quem Deus está e com quem Deus não está. Essa é a grande diferença. Porque mesmo na prisão, José, ele se destacou, ele fez a diferença, e por isso ele foi honrado por onde ele andava, onde ele passava, na situação que ele enfrentava, nos problemas que ele tinha que se deparar, em tudo. Até na hora mais sofrida de José, ele foi honrado. E o detalhe, quando Deus está com a gente fica tão tranquilo, a gente fica tão sossegado, a gente percebe isso. Eu sei que quando Deus está comigo, quando eu estou enfrentando uma situação, mas eu estou tranquilo. Não dá aquele frio no coração, não dá aquele medo que arrepia até a alma, não é? Quando isso acontece, é porque a pessoa sabe que Deus não está com ela. Porque quando Deus está, pode acontecer o que for. Você vai ficar sempre tranquilo. Sempre tranquilo. Você está entendendo? E o detalhe, quando Deus está com a gente não se revolta com Deus. A gente tem que se revoltar com a situação, com Deus não. Porque o problema pode ser grande, pode ser gigantesco, mas quando Deus está com a gente, rapaz, a gente cria uma raiva tão grande, uma revolta tão grande daquela injustiça, daquela coisa errada, daquilo que foi feito desonestamente. A gente se revolta com as situações, com Deus não. Ao invés de a gente se revoltar contra Deus, a gente vai se ajoelhar e agradecer a Ele por aquela situação, porque é exatamente essa situação que nós precisávamos passar para nos fortalecer mais ainda. Não é assim? E aí, ele não se revoltou, José não se revoltou contra Deus. José não abateu, não afligiu a sua alma, o seu espírito. Ele manteve a sua confiança, e aí, por confiar em Deus, ele experimentou aquilo que era humanamente impossível. A justiça terrena solta bandidos, solta ladrão, que cometeram crimes, foram condenados, soltam injustamente. A justiça de Deus é diferente. Você pode até ser preso inocentemente. Quem vai soltar é Deus. Deus é quem vai libertar. Deus é quem vai fazer você ser honrado. Deus vai fazer o impossível acontecer. Porque o que é impossível hoje, falando de justiça, o impossível hoje é uma pessoa ser preso por não cometer crime nenhum, como aquele pastor lá em Minas Gerais. Foi preso pela Polícia Federal sem cometer crime algum. Está preso. Não cometeu crime. Que crime ele cometeu? Porque estava orando, ajoelhado. Ele foi preso, enquanto que bandidos perigosíssimos estão sendo soltos por essa justiça terrena. Então, é impossível uma pessoa que é honesto, que é de Deus, estar preso e ser solto assim do nada.
Mas Deus vai lá e solta. Deus faz o impossível acontecer. José não foi diferente. Como um escravo e ex-presidiário, José poderia ser elevado a um posto tão alto como ele foi, por ser um escravo, foi vendido pela própria família, pelos próprios irmãos. Ele poderia assumir algo que seria posto do segundo homem mais poderoso do mundo na época. Não tinha condição. Para isso acontecer, para essa honra chegar até a vida de um homem, Deus precisava estar com ele. Deus precisa estar com ele. Só se Deus estiver com ele. Sim ou não? Então é o que Deus, aleluia, é o que Deus faz comigo, com você, com todos nós, com todo aquele que se compromete em servi-lo em espírito e em verdade. Não é cumprir ritual religioso, não. É servir a Deus, é ser cristão. Esses dias me perguntaram: Carlos Lima, você é evangélico? Eu falei: não. Você é católico? Não. É espírita? Não. É macumbeiro? Não. E você é o quê? Eu sou cristão. Eu não tenho uma religião. Você, qual é a tua religião? Não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu sou um cristão e frequento uma igreja ou igrejas que pregam Jesus Cristo vivo, Senhor e Salvador. E por isso eu sirvo a Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele. Se eu entreguei a minha vida a Ele, a minha vida tem que fazer aquilo que é a vontade dEle. Se eu entreguei a minha vida para Ele, a minha vida eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que ter e tenho que fazer aquilo que vai glorificar a Ele, vai glorificar o nome dEle, que Ele cresça e eu diminua. Essa é a diferença. E ficaram meio, tadinhos, sem entenderem. Por quê? Porque aprendem coisas de falsos profetas, coisas erradas a respeito de Deus. E muita gente desconhece Deus. Sabe que eu sei que tem Deus, eu sei, mas não conhece Ele, nunca teve uma experiência com Ele. E se nunca teve uma experiência com Ele, é difícil permanecer nele. E se não permanece nele, Ele não está com esta pessoa. Se eu não estou inserido na árvore, a árvore não está em mim. É simples. O Senhor Jesus explicou, inclusive, essa parábola. Então, veja bem o que é que Deus faz quando alguém está com Ele. E Ele está com esse alguém. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado de príncipes. É Salmos, está lá em Salmos 113. Mesmo diante das situações adversas, mesmo diante das situações calamitosas, impossíveis, aquele que é de Deus não desiste, continua seguindo firme. Pode se revoltar contra a situação, mas nunca contra Deus. Mesmo no meio da prisão, ele é honrado. O Filho de Deus, ele sempre vai se destacar no meio dos outros. O Filho de Deus, ele sempre vai aparecer, ele sempre vai brilhar, ele sempre vai ser luz positivamente onde estiver, porque Deus é com ele e fará questão de mostrar que esse é o seu escolhido. Ainda que você seja para o mundo o último dos últimos, o verme do carrapato, um Zé Ninguém, um João sei lá o que, como José foi, escravo, prisioneiro, mas não há limites para o que é de Deus, para aquele que está com Deus, para aquele com quem Deus está com ele, porque Deus sempre vai honrar os seus filhos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes e mais desprezíveis deste mundo, e as desprezadas,
e aquelas que não são. Para quê, Carlos Lima? Para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie ou se vanglorie na presença de Deus. Ei, é você. Quando se está com o Rei dos Reis, não há situação ruim, não há vida ruim. Até o que parece ruim pode se transformar em bênção. Depende de você. Depende de você. Porque em todas as circunstâncias desta vida que nós tivermos que enfrentar, uma coisa a gente tem que entender: que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Que Ele tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Não me importo, não estou nem aí. É o mundo me afogando, mas eu ainda estou com o pescoço do lado de fora. Eu quero estar olhando para Ele, para Deus. Porque se eu estiver olhando para Ele, Ele vai estender a mão em meu favor. Se eu estiver confiando nele, se a minha esperança estiver depositada nele, a situação que eu enfrentar nessa vida, Ele vai me salvar, Ele vai me resgatar, Ele vai me tirar do pó, eu que sou desvalido, e vai me colocar na mesa como príncipes, com os reis. Bom dia! Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Bom dia!